colocado no meu coração, Senhor, possa ser bênção para a minha vida, para as nossas vidas, que saiamos nesta noite, entendendo a Deus, que a fé que o Senhor diz no texto, move montanhas de verdade. No nome de Jesus, amém. Sente, por favor, amados. Nós estamos com esse mês, com uma série, antes de terminar o culto, nós vamos fazer a chamada por congregação, conforme eu falei hoje para os dirigentes. A série desse mês chama Coisas da Fé. Coisas da Fé. Coisas que só a fé faz, né? E hoje, o subtítulo é A Fé que Move Montanhas. Há todo um contexto por trás do texto que nós lemos, né? Jesus, ele foi extremamente enfático em dizer: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão mover montanhas, nada lhes será impossível. Jesus aqui, ele não está se referindo a montanhas de uma forma literal, não, de forma nenhuma, tá? Mas são os obstáculos perigosos que nós vamos encontrar na vida do nosso dia a dia. As montanhas na Bíblia, elas são usadas de uma forma simbólicas para descrever as forças poderosas, não é? Que muitas vezes traz para nós dificuldades. Toda vez na Bíblia que você vê lá montanhas, é exatamente isto, ok? Agora, nessa noite, eu venho com uma palavra profética para a tua vida. Deus tem me incomodado e desde o mês passado, quando nós estávamos eu sentada na minha biblioteca, orando a Deus e fazendo esses esboços, Deus me fez sentir que hoje eu precisaria fazer um desafio para você. E uma pergunta que eu lhe faço hoje, você que está aqui como esse irmão que testemunhou hoje, nesta noite, quais são as montanhas que você precisa remover pela fé hoje? Quais são as montanhas que você precisa remover pela fé hoje, né? Fazendo um exame de forma honesta dentro do texto que nós lemos, não é? Quais são as barreiras que precisam cair diante de você ao você exercitar a fé que move essas montanhas que tem te tirado a paz, tem te tirado a alegria, tem te tirado talvez até mesmo o desejo de viver. Mas hoje a palavra diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, estas montanhas serão removidas da tua vida no nome de Jesus. Eu contei aqui domingo, quero contar aqui hoje novamente, porque aqui estão os nossos dirigentes, e estão também muitos dos nossos obreiros das nossas congregações. Como uma boa parte dos irmãos sabem, meu filho mora fora, e ele estava com a documentação dele em processo para que ele se tornasse cidadão americano. Como houve a pandemia, a documentação ela ficou parada durante 2 anos. Então, atrasou tudo. Eu vinha nas reuniões que nós temos feito nas casas, todo final de reunião, a gente faz um momento de oração, cada um pede oração, e eu falei em todas elas, eu gostaria que vocês orassem para que o documento do meu filho saísse. Esta era a minha oração, todo culto que nós fazemos lá, toda segunda-feira. E eu fui um pouco ousado com Deus, Eu disse assim, Deus, eu quero que a documentação saia, mas gostaria, bem assim, ousado com limites. Senhor, eu gostaria, que se fosse a tua vontade, que saísse em outubro, para que eles pudessem vir aqui passar o final do ano comigo. Falei assim com Deus, não é? Não botando Deus nas cordas, porque ninguém faz isso. Mas exercitando a minha fé, eu quero no mês de outubro. Que mês que nós estamos? Muito bem. Quando foi quarta-feira passada, que eu não estava aqui, eu estava ainda com os pontos da cirurgia que eu fiz, a pastora estava se trocando para vir, quando meu filho liga, e ele, oi pai, tudo bem? Oi filho, tudo bem? Cadê a mãe?
está aqui, está saindo bem para o culto. Dá um minutinho? Eu falei, dá sim. Aí ele pegou, a mãe apareceu. Oi, mãe, benção, mãe, como é que está? Tudo bem? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós já ficamos apreensivos, né? Qual que é a notícia? Os meus documentos saíram. Eu me emocionei, chorei muito, porque Deus foi fiel naquilo que eu pedi para Ele. Mas durante todo o tempo, né? Está ali o meu líder, que é o Milton, do meu culto no lar, é o Milton, meu líder, e ele sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem disso. Eu exercitei a minha fé juntamente com aquele grupo que nós nos reunimos. E Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, deu ao meu filho, à minha nora, a documentação. Então eles podem vir para cá a hora que eles quiserem vir. Pode passar férias, pode passar Natal, pode passar novo, porque Deus é fiel. Né? Aí você pergunta, pastor, eles vão vir no final do ano? Não vão vir. Por uma razão bem simples. A sogra dele, a Mansônia, eu só vou falar porque ela não está aqui. Se ela tivesse, eu não falava não. A Mansônia, ela comprou passagem para ir para lá, né? Agora em novembro. Então, eles não vão poder vir porque ela vai ficar lá até no fevereiro. E a passagem que ela comprou é aquela passagem que não tem como você cancelar, né? Eu falei domingo, mas não disse isso, né? Eu não vou de forma nenhuma estragar a viagem da sogra do meu filho. Mas em abril, ele está aqui, em nome de Jesus. Abril, maio do ano que vem, abril ou maio, ele vai estar aqui, vai estar ele, a Roberta, que muitos conhecem, né? Quem não conhece vai conhecer, minhas netas. É bênção. Por que eu estou contando isso? Porque hoje a palavra é esta, né? A palavra é essa, a fé que move montanhas. Falo para vocês com toda sinceridade. Todo ano eu vou lá vê-lo, mas, irmão, eu vou porque eles estão lá, porque país bom para viver é Brasil. Aqui você sai, você come arroz, feijão e batata. Lá você sai para passear, você não arruma nada para comer, é só aqueles lanches, aqueles troços terríveis, não é? Mas aqui não, aqui você vai em qualquer esquina tem arroz e feijão, não é? Não é assim? É assim, não é assim, Rodrigo? Então, eu quero ficar no Brasil. Eu falei, meu filho, eu não sei se eu piso mais aí não, tá? Eu não sei se eu vou para aí não. Eu sei que eu tenho que ir agora, porque vai ter a convenção, eu vou ter que ir lá. Mas, irmão, país bom é esse aqui, ó. Brasil, louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite eu quero falar exatamente, não é? Qual que é esta fé que move montanhas? Qual é esta fé? Jesus, ele vai ser muito claro com os seus discípulos. Por quê? Aconteceu algo lá que não estava prescrito para os discípulos, não é? Alguma coisa, porque vocês sabem que Jesus chegou a um ponto de falar, ó, eu vou dar para vocês agora poder, e vocês vão sair por aí e vão pregar e vão orar, o cego vai enxergar, o surdo vai escutar, o paralítico vai andar, e os caras foram e Deus começou. Mas chegou o momento que um pai chega para os discípulos e fala assim, olha, o meu filho está endemoniado. Cai no fogo, cai na água, e eu estou sofrendo com isso. Então, os discípulos vão lá, oram e não acontece nada. Não aconteceu nada. O diabo continuou na vida dele. Aí, o pai vem e procura Jesus e fala, Senhor, ó, então, os seus discípulos, eles foram lá, sabe? Foram sim. Só que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí, Jesus grita, geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Então, veja só, por que Jesus faz isso? Porque Jesus já tinha dado autoridade, Jesus já tinha dito que eles iam fazer e acontecer. Então, vamos lá, eu e você não é diferente. Nós descemos as águas batismais, nós somos nova criatura, o Senhor nos batizou com o Espírito Santo, nós falamos língua estranha, temos os dons espirituais, mas tem momento na vida que parece que a fé some. Parece que a fé grão de mostarda é uma coisinha mínima. A gente não tem fé nem para orar. A gente não tem fé para falar que Jesus Cristo salva. A gente não tem fé para olhar para um doente e falar para ele, Jesus vai te curar.
E isto está acontecendo de uma forma tremenda, e Deus tem me despertado para isto de uma forma muito grande. Eu não sei com quem que eu estava essa semana, não sei se era comigo, não sei com quem, que eu estava conversando com uma pessoa, daqui a pouco a pessoa abriu uma brecha, eu pá, Jesus, não, eu estava com o Ademar. Eu falei, o quê? Eu não vou perder essa oportunidade. Eu comecei a falar de Jesus, sabe por quê? Porque eu tenho fé ainda, aquilo que Jesus disse, eu vou, mas volto, eu vou, mas volto, eu vou, mas volto. Eu volto para quê? Eu volto para buscar vocês, para onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Se você tem fé para crer nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. O que está faltando, igreja? É você crer no que Jesus falou. Diz para mim, me mostra um texto onde Jesus falou e não cumpriu. Não, ele não é filho do homem para falar e não se cumprir. Não, ele é Deus e ele fala e ele cumpre. Então, igreja, esteja preparada para quê? Para a volta de Jesus. Mas só isso vai acontecer se você exercitar a sua fé. Então vamos lá. Que fé que move montanhas? Isso aqui é terrível, irmão. Isso aqui é tremendo. Como diz os irmãos do universo, é forte. É forte. Tá? A fé que move montanhas é aquela fé que manifesta quem governa a sua vida. Como é que é, pastor? A fé que move montanha é a fé que se manifesta demonstrando quem é que governa a sua vida. Quem é que governa a sua vida? Você que sabe. Olha só o que o texto diz 17. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus levanta a voz contra o quê? A incredulidade. Contra a incredulidade daqueles que andavam com ele, viam os milagres acontecendo, viam coisas tremendas, mas cadê a fé? Porque faltava algo no coração daquelas pessoas. Quem me governa? Quem que está atrás do meu governo? Eu já falei aqui que os judeus usam o kippá, aquele trem que coloca aqui na cabeça. O que significa isso, pastor? Significa, toda vez que você vê um judeu com um kippá na cabeça, ele está dizendo assim, tem alguém que me governa, tem alguém acima de mim. É isso que significa o kippá. Então, a pergunta que não quer calar, quem é que governa a sua vida? Você responda para você. Se aqueles homens eram discípulos de Jesus, a fé deles deveriam manifestar que Cristo governava a vida deles. Porque eles estavam vivendo com o Filho de Deus. E Jesus já tinha demonstrado de várias formas e maneiras que ele era o Filho de Deus. Andavam com Jesus, mas não eram governados por Jesus. Então, nessa noite, a minha preocupação como pastor da igreja é quem te governa? Ou você é daquele que diz, quem manda na minha vida sou eu. Ah, é? Você está ferrado, irmão. Essa é a palavra. Quem manda na sua vida é você? Ixi, você não é crente. Você não conheceu a experiência com Jesus ainda. Se você quer ter fé para mover montanha, primeira coisa, quem governa a minha vida é o Senhor. Quem manda na minha vida é o Senhor. Quem fala comigo é o Senhor. Daniel estava lá em terra estranha. Ele estava lá como um homem num cativo praticamente. E chega a ordem e diz, olha, o rei quer que vocês comam essa comida, porque está bem gordinho. Vocês vão comer essa eu não como. Mas é bom comer, porque se vocês não comerem, vai chegar o dia da vistoria, vocês vão estar parecendo umas caveiras, e vocês vão tudo morrer. Eu não vou comer. Nem eu e nem os meus amigos, porque quem me governa é Deus.
Não é nem um rei babilônico que governa a minha vida. Quem me governa é Deus. E quando chega no dia para se mostrar, eles estavam mais saudáveis do que todo mundo. Ô irmão, ô irmã, a sua fé que move montanha precisa estar alicerçada em quem você baixa a cabeça. Quem é que te governa? Não é homem, não é Deus que governa a tua vida. Você aceitou Jesus como Salvador. Ele precisa controlar a sua vida. Ele precisa direcionar a sua vida. Ele precisa tomar conta da tua vida. Aí eu posso lhe garantir pela palavra de Deus que quando isto ocorrer, as montanhas vão se dissipar no nome do Senhor Jesus. Os discípulos ouviram os ensinos de Jesus. Estava lá. Senta aí que eu vou falar. Ficava lá o dia todo. Mas os seus princípios não o governavam. Escutava, entrava por aqui, saia por aqui, mas nada. Eles viram, eles enxergaram, eles participaram do poder de Jesus por milagres, né? Mas não permitiam que Cristo governasse os seus corações. E a gente vai achar alguns exemplos. Eu preguei aqui domingo passado, se não me engano, foi domingo? Quando foi esse mesmo domingo agora? Quando Jesus ele começa a falar que ele vai morrer, e Pedro fica bravo. Como é que é o negócio? Levou Jesus num cantão e foi dar uma dura em Jesus. E Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Foi o que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Por quê? Pedro falou: não, o senhor não. O quê? Nós vamos estar aqui, ó, na tua frente. Quando vier a espada, nós estamos na frente. Não, o senhor não vai morrer, não. Para trás de mim, Satanás. Pedro não tinha entendido nada. Pedro não sabia o que estava falando. Jesus foi claro: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ô igreja, ô irmão, ô irmã, moço, moça, você que está aqui hoje, jovem, deixa eu dizer uma coisa: você quer vencer na vida, você quer ter um bom casamento, coloque a tua fé naquele que te governa, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus. A Joana está aqui? A Joana está aqui, esposa do Éder? Está aqui? Ô, Joana, põe o rosto aí. Olha aí, Joana. Essa moça aí, lá na Bahia, ela falou assim: Jesus, o negócio é o seguinte. Estou orando para o senhor preparar um vaso para mim. Então, o senhor tem um tempo aí, tá? Se o senhor não for preparar, eu vou ficar alegre. Mas se for para preparar, é para preparar. No dia, o cara bate na porta dela. Quem era? O Éder. Ele está aqui hoje? Não está. Está trabalhando, né? Então, ela casou. Uma bênção de Deus. Daqui a pouco chega lá o Éder, na casa dela. Está entendendo? É assim que Deus faz quando a gente exercita a nossa fé. Foi assim ou não foi, filha? Foi assim ou não foi? Amém? Dá glória a Deus aí, irmão. Pois mexe, começa a dar glória também, tá? Você está na hora de você casar já, irmão. Já passou da hora. Já passou da hora. Agora veja só. Você, eu, nós, só vamos ter autoridade sobre o mundo se a vida de Cristo for a minha e a sua autoridade. Porque tudo que nós formos fazer, ou fazemos em nome de quem? Em nome de quem? Você vai repreender demônios, você vai expulsar o mal, se Cristo for a sua autoridade. Sua fé só poderá mover montanhas se Cristo for a sua autoridade. Para de bobeira, irmão ou irmã, para de ficar cocheando em dois pensamentos. Coloca Deus na sua frente como sua autoridade. E eu posso lhe garantir pela palavra que você vai remover essas montanhas, essas tribulações, essas coisas que tem lhe tirado o sono, tem lhe tirado a paz. E você está bicudo, está bicuda. Em nome de Jesus, todo bico hoje vai ser repreendido em nome de Jesus. Porque você vai colocar Jesus como autoridade sobre a sua vida. Se Deus ainda não governa a sua vida, então nós não podemos afirmar com toda certeza de que a nossa fé é uma fé capaz de mover montanhas. Não. Se Ele não governar, esquece. Exercite a sua fé.
Jesus está falando aqui de dificuldades, Jesus está falando aqui de dificuldades tremendas. E quando você vai para a Bíblia, você vai achar no Novo Testamento, no Velho Testamento, situações que você diz, mas será? Será? Paulo está dentro de um barco, o barco está afundando. E só tinha lá dentro daquele barco, só tinha bandido, irmão. Sabia disso? Ali era tudo preso. Vamos matar esses caras tudo, porque senão nós vamos fugir. Aí o Espírito Santo aparece para Paulo e fala para os caras aí que vai se perder o barco, mas ninguém vai morrer, ninguém vai fugir não. Olha só, Paulo também estava indo preso para Roma. Ele queria falar com o imperador. E Paulo levanta, e Paulo, quem era Paulo? Mais um preso. Ou não era mais um preso? E ele falou, gente, é o seguinte, o Deus que eu sirvo, pode olhar em Atos, o Deus que eu sirvo me apareceu e falou o seguinte, que o barco vai se perder mesmo, mas ninguém vai morrer e todo mundo vai se salvar. O capitão escutou ele? Escutou. Por quê? Porque a autoridade com que Paulo falou não era dele, era de Deus. Aí, pum, vai para a ilha. A ilha, como é que chamava a ilha? Malta. Chegou na ilha de Malta. E um frio miserável, que era inverno. E todo mundo fazendo uma fogueirinha ali. E todo mundo coloca madeira. E Paulo vai pegar madeira. E quando pega a serpente, põe na mão dele. Tem montanha pior do que esta? Você acabou de sair do naufrágio. Você acabou de dar uma palavra de Deus. E agora uma serpente, ela pica a tua mão. E todo mundo fica te olhando com aquele olhão desse tamanho. Esse estava devendo. Ixi, Batista, esse aí acho que já matou um monte. Esse, vai morrer. Vamos contar até 10, porque é papo. Essa cobra aí é a mamba preta. É a pior que tem. Vamos contar até 10. Contaram até 1000. E Paulo está lá. Opa, esse cara é diferente. Por que diferente? A autoridade que estava sobre ele não era a autoridade de homem, mas do Senhor Jesus, que apareceu a ele, que falou com ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Qual que é a tua, Saulo? Opa, quem é? Sou o Cristo. Paulo, Saulo, agora se torna Paulo, e agora ele é o pregador dos gentios, é o homem que mais falou de Jesus no Novo Testamento. Por quê? Porque quem estava sobre ele era o Cristo que eu estou pregando aqui nessa noite. A fé que move montanha, além dela aparecer e se manifestar, quando nós entendemos quem governa a nossa vida, ela não opera por meio de dúvida. Não. Por meio de dúvida, não tem como. Não tem esse negócio, eu vou orar, mas o quê? Então, sabe, eu não sei. Não, aí não dá. Ou você crê, ou você não crê. Exercite a sua fé de forma tal que não haja dúvida. Não existe nenhuma sociedade entre dúvida e fé. Não existe. Tá? Olha só. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular. Chamaram Jesus de quebrada. Falaram, Jesus, vamos trocar uma ideia aqui. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Olha só. Quando os discípulos falam isto, é porque os discípulos já tinham tido uma experiência anterior. Quando Jesus manda eles orar pelos enfermos, curar paralíticos, eles já tinham tido, mas agora essa aqui falhou. Não é que falhou. Não é que falhou, é porque eles não exercitaram a fé. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu já vi muito irmão que Deus usa. Usa em dom de profecia, dom de cura, sabe, de interpretação, dons tremendos, e isso é bíblico. Mas a partir do momento que o camarada, ou a irmã, ou o irmão, achar que alguma coisa acabou, irmão, esquece. Se você não der honra e glória ao seu Deus, esquece. O que mais me chateia é ver esses crentes que tinham uma vida toda atrapalhada, e ele gosta de contar isso. Pastor, mas não tem que testemunhar? Lógico que tem que testemunhar. Você era um assassino, pastor, então eu estou aqui, eu contar para os irmãos que eu era um assassino, matei 10, tá? Mas agora Jesus me salvou. Então, irmão, eu tinha minha mulher, mas tinha mais 5 mulheres. Então, Jesus me agora... Você testemunha que se conta, irmão?
Tem gente que é assim. Então, irmão, eu fui naquele culto, eu abri a boca, Jesus batizou, logo desce com o Espírito Santo. Irmão, foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Jesus mandou eles irem, eles foram, e aconteceu, e quando chegaram, voltaram tudo, e eu fiz a coisa, e você não? O demônio chegou lá e expulsei ele. E você, o paralítico, andou. E você está entendendo o mistério de Deus nessa noite, igreja? Espera aí. Não é que você não foi usado. É que daqui a pouco você começou a dar glória para você. E quando você começa a dar glória para você, a dúvida entra, porque o Espírito Santo sai fora. Mas quando você diz, olha, honra e glória ao Senhor Jesus, irmãos, olha, eu era um pecador miserável, mas Jesus teve misericórdia de mim. Você não precisa contar, não. Nós temos um caso aqui na igreja, graças a Deus foi embora daqui, que ele gostava de contar, foi até na televisão contar. E hoje está aí. Está entendendo? Contar miséria? Para quê? Não, você não precisa contar. Você precisa dizer o seguinte, olha, eu vivia no pecado e Jesus transformou minha vida. E hoje eu sou um homem que nasci de novo. Eu sou uma mulher que nasceu de novo. Então, glorificado seja o nome do Senhor por isso. É só isso. Sabe por quê? Porque daqui a pouco todo mundo acha que você é alguma coisa. Não. A fé que move montanha, ela não opera por meio das dúvidas. Quando os discípulos levaram Jesus num canto e perguntaram, por quê nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé de vocês é muito pequena. Vocês foram, eu dei poder a vocês, mas vocês voltaram meio achando que era alguma coisa. Irmãos, fé e dúvida são incompatíveis. Você nunca se acha alguma coisa. É Deus na tua vida, é Deus na tua vida. Eu até falei domingo passado aqui também, que grandes homens da nossa história, esportistas, atores e tantos outros cantores, que de repente Deus ceifou sua vida do nada. Gente ultramilionário, gente que tinha muita condição. Daqui a pouco acabou, morreu. Mas morreu do quê? Morreu. Deu um troço, o cara morreu. Está entendendo? Porque quem dá vida é Deus, quem me governa é o Senhor. E se eu não der glória para Ele, a Bíblia diz lá de um cara que não deu glória a Jesus, o que aconteceu com ele? Foi comido pelos bichos. Você está entendendo? Então, honra e glória ao seu Deus. Ele te governa. Tire a dúvida. A dúvida é o grande vilã. É uma terrível inimiga da fé. Por isso que os discípulos perguntaram para Jesus, por quê? Não haviam conseguido expulsar o demônio do menino. Por quê? Em outras palavras, Jesus disse, olha, dúvida no coração de vocês. Porque quando a gente começa a dar glória para a gente, a dúvida ela entra. E hoje eu tenho que, meu Deus do céu, esse negócio aqui vai ter que mexer aqui hoje. Esse povo vai ter que dar glória a Deus aqui hoje, eu vou ter que dar uns gritos aqui, eu vou ter que falar umas palavras de efeito aqui, porque senão, irmão, vai procurar a sua turma, porque a turma dessa turma aqui não é a tua, não. A turma de Jesus, ela glorifica a Deus. A turma de Jesus é a turma que dá toda a honra e glória para Ele. Você está entendendo esse negócio da glória para homem? Não, porque aquele moço, porque aquela moça, aquele irmão, daqui a pouco a dúvida entra, e hoje o que nós temos por aí são pregadores, que eles vivem não pela fé, mas eles vivem de palavras de efeito, e não acontece nada. Tá? Existem algumas igrejas aí que estão sendo processadas, porque o dito cujo lá falou que ia acontecer, que você tinha que dar isso, e aquilo não aconteceu, os caras processaram a igreja. Você acha que isso é mentira? Vai na internet e você vai ver isso. Sabe por quê? Porque nós não podemos esquecer de uma coisa. A fé que move montanhas, ela não opera por meio da dúvida. E quando você começa a botar glória para você, a dúvida vai entrar. Se você hoje não estiver bem, se minha voz não estiver nítida, se eu não tiver voz de locutor, não vai acontecer nada, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Jesus usou o apóstolo do século, que se chama Paulo Leivas Macalão. Olha, o homem, se vocês vissem ele pregar, vocês iam falar assim, não é possível, esse cara não prega. Eu vi Paulo Leivas Macalão pregar, que ele não pregava nada, irmão. Ele falava assim, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Então Jesus é bom.
Ó, Jesus fez isso. Aí você fala assim, mas é mesmo que era assim? Ele era assim. Chegou ao ponto de os irmãos que eram da sede lá do Rio de Janeiro, de São Cristóvão, chamaram ele e falaram assim, ó, para com aquilo lá. Para com aquilo. Mas por quê? Não, aí ele fez aquele hino no meu barco a remar, né? Eu não sei falar, mas o meu capitão é coisa boa. Então é o hino que ele fez quando falaram isso para ele. Ah, mas então, mas lá, quantas pessoas tem? Não, tem quase 1000. O quê? Tem quanto? Tem quase 1000 que está lá cooperando comigo. 1000? É. Como é que você vai parar um homem desse? Quase 1000? Aí foram lá ver. Não tinha 1000, tinha 2.225 pessoas. Sabe por quê? Palavra bonita, ela empolga sim. Opa, quem fala bonita, eu acho tão bonito. Mas o que vale é o poder de Deus, é uma vida cheia do Espírito Santo. Para você ter uma vida de fé, se enche do Espírito Santo. Busque batismo com o Espírito Santo. Busque os dons de Deus, irmão. Aí você vai ver que a sua fé vai remover todo tipo de montanha na sua vida. E não só na sua, mas quando você botar as mãos sobre os enfermos, serão curados. Quando você colocar as mãos sobre o cego, ele vai enxergar. Quando você colocar a mão sobre aqueles que carecem de paz, eles vão ter paz. Por quê? Porque você vai exercitar a sua fé no nome de Jesus. Tiago 1,6, ele falou assim, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vocês entenderam? Por fim, a fé que move montanhas. Ela revela que nada é impossível para aquele que crê. Eu sei que você está dizendo, pastor, o senhor fala isso, mas pastor, eu já orei tanto por uma situação assim. Pastor, irmão, eu também. Lá no odre de Deus, o que é a odre de Deus? A Bíblia diz que tem um odre, né? Que as nossas orações estão lá. Tem dia que Deus fala, hoje eu vou puxar aqui uma oraçãozinha, opa, o irmão Ismael pediu para sair em outubro. Ele quer outubro. Ah, então tá bom, atende ele. Foi assim. Você tem oração no odre de Deus? Quem tem oração no odre de Deus aqui? Então começa a glorificar a Deus, exercitar a sua fé, porque o Senhor vai puxar a tua oração e vai te dar resposta no nome de Jesus, como deu por irmão que testemunhou aqui nessa noite. Irmão, você precisa ter fé para isto. Jesus disse, e eu lhe asseguro, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. O que Jesus estava dizendo àqueles discípulos, que nada é impossível para aqueles que creem. Nada é impossível para aqueles que têm fé do tamanho de um grão de mostarda. Para mover montanhas não é preciso ter uma grande fé, é preciso ter fé. Só isso. Como é que é isso? Não é uma fé desse tamanho, é ter fé. Você tem fé, então a coisa vai acontecer. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover, de verdade, montanhas, porque revela que nada é impossível para aquele que crê. Lá no Evangelho de Marcos, a palavra liberada por Jesus aos seus discípulos é o seguinte, tudo é possível àquele que crê. Irmãos, preste atenção aqui agora. Como que 12 homens iletrados, praticamente, 2 ali que sabia mais alguma coisinha, que era Mateus e o Judas que se matou. Mas então, vamos deixar só Mateus. Como é que Matias foi excluído no lugar de Judas, né? Como é que 12 homens, 12, sai pelo mundo? E a língua da época, hoje você chega falando inglês, em qualquer lugar do mundo você consegue se comunicar. Naquele tempo era o grego. Era o grego. Não era inglês, era o grego. Aqueles caras saem pelo mundo, né? E depois Jesus salva Paulo. Paulo falava o grego, Paulo falava a língua romana. Então, Paulo sai para falar para os gentios, mas os discípulos saem por parte da Europa que falava a linguagem deles, e eles botaram fogo no mundo. Hoje, os cristãos é a maioria no mundo.
Por quê? Porque os 12 discípulos, depois que viram Jesus ressuscitado, falaram, pera um pouquinho, nós estamos dando é bobeira, nós estamos doidos. Nós fugimos, nós corremos, mas o homem aí, ó. Aí o outro ainda fala assim, eu só acredito se eu botar a mão na ferida, não foi o que Tomé fez? Ah é? Põe a mão aqui, Tomé. Foi lá e falou, não é que o homem está aqui mesmo? Ô, irmão, o Cristo que você governa a tua vida, é o Cristo que morreu e ressuscitou. É o Cristo que diz que vai, mas volta. É o Cristo que diz assim, olha, essa ceia aqui é a última ceia. Eu nunca mais vou cear com vocês. A próxima ceia com vocês é lá na glória. Quem crê nisso? Você crê nisso? Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero te desafiar.